Hey guys, what's going on? Robert for International Pulso Research. Mais um vídeo para você que está aí acompanhando a gente pela internet. Hoje a gente vai fazer uma live explicando aí sobre esse aparelhamento do Estado, essa estratégia aí que esvaziou a democracia no Brasil. A gente está vendo esgotamento da democracia. A gente vai falar um pouco também sobre os atores políticos e por que existe esse esgotamento não só da democracia, mas sim da nova república como fatores e vetores da história brasileira. A gente vai estar também comentando sobre um pouco onde o Lula quase foi transferido. Eu havia feito um vídeo achando que ele não iria ser e, pelo incrível que pareça, ele realmente, o STF conseguiu conciliar as coisas e fazer realmente que a Constituição realmente pudesse se sobressair. Então, a gente está vendo que está tendo uma articulação depois dos vazamentos do Intercept, mediante os ataques de Sérgio Moro. Isso é interessante você entender, ajudar outras pessoas a entender quem que é Glenn Greenwald do Intercept, como ele conseguiu os vazamentos, e ele está conseguindo aos poucos, e você tem que ajudar as pessoas a entender, você que está assistindo aí, que esses vazamentos está colocando a Operação Lava Jato à tona. Nós, há 4 anos atrás, já falávamos da Operação Lava Jato, que era um outro tipo de operação, que depois Sérgio Moro, como juiz de primeira instância, lá da terceira vara de Curitiba, tomou a frente através de um schedule, de uma agenda de grandes incorporações para acabar com as indústrias brasileiras, principalmente a Petrobras e a Odebrecht, que ganharam licitações para construir o porto aqui da Flórida, em Miami. Enfim, perfurava lugares onde tinha petróleo, uma grande empresa. Então ele acabou. Esse cidadão precisa ser preso o mais rápido possível. A sociedade tem que clamar por justiça. Ele é um chefe de uma quadrilha. Ele deitando a lenhol, ele tem que entregar todos os ativos que ele roubou, porque ele se enriqueceu através dessa indústria da delação. E a gente faz o desafio aí para que você possa realmente entender o porquê desse esgotamento da democracia. Foi tudo armado, gente. A Operação Lava Jato, novamente, eu canso de falar isso, é a própria corrupção dentro do sistema. Ele jamais foi averiguar, fazer CPI, investigar coisas da Receita, coisas do Ministério da Fazenda, principalmente o Banco Central, que tem toda a autonomia aí. E a gente vai falar sobre essas instituições aí. Por que as pessoas deixaram de lado? Por que as pessoas foram incapazes? O povo deserdou literalmente dessas instituições, desse esvaziamento do sindicato e de todas essas pautas. Por causa do quê? As pessoas estão cansadas de ver o mesmíssimo e na hora H transferir a responsabilidade para o monólogo, para um chefe da própria ditadura e que cabeceou aí coisas para poder destilar o que porventura vai acontecer no Brasil se essas pautas derem continuidade. A direita, gente, ela não veio para sair do dia para a noite. A gente vai estar falando tudo isso na live de hoje. A gente vai falar também sobre o Lula lá, sobre a transferência do ex-presidente Lula, qual que foi a estratégia. Duas coisas importantes. Dia 13 vai ter manifestações aí dos estudantes. Você que está no Brasil, eu não tô indo, chegando em breve. A gente vai organizar o Trust, a gente não vai marcar data como isso. Revolução é diferente de manifestação. Espero que todos contribuam, a gente de fora vai estar acompanhando, ajudando, enfim. Tem que ter uma pauta, a gente tem que acompanhar, depois tem que ver o resultado da manifestação. O Brasil tem que mostrar a cara, porque por causa desse esgotamento democrático, a população se afastou e alguns dos atores políticos se esgotaram da nova república. Então nós tivemos aí a ditadura, a velha república, a ditadura, o AI-5, depois a nova república, promoção da Constituição, e alguns dos protagonistas do passado, como Antônio Carlos Magalhães, o próprio José Sarney, eles vieram engajados para a nova república, só que eles não contribuíram com absolutamente nada. Então a gente tem que entender isso aí faz parte dessa dicotomia, desse factóide político que está renascendo no Brasil. Como o Estado foi aparelhado, a gente vai estar explicando também. Então, duas coisas importantes. Sérgio Moro aí falou que vai descer o cacete
nos manifestos que vai ter, nos protestos que terão dia 13 de agosto, semana passada, semana que vem, aliás, lá terça-feira, isso, hoje dia 8, terça-feira, ele e o ministro da Educação, o próprio Jair Bolsonaro, tirou 1 bilhão da educação para pagar os parlamentares que votaram a favor da reforma da Previdência. A capitalização não entrou. Nós estamos lá, vai lá no nosso site, você vai ver como que ficou agora. Ficou pior. A minha mãe que recebia um salário, R$1.000, vai agora receber 400. Vou ter que ajudar mais a ela. É isso que está acontecendo. Então, esse governo, como outros governos que fizeram reforma também, muitas das vezes pensaram naquilo que poderia dar certo. Mas a população é que está sofrendo e vai pagar o pato, literalmente. Então, a gente vai estar explicando sobre isso também na live de hoje. Acompanhem lá. Deixe o seu like, participa, faça a pergunta, a gente quer ajudar. Outra coisa importante, mediante esses protestos do ministro da Educação e Sérgio Moro, que vai descer o cacete na população, eles falaram que vai para descer o porrete, o cacetete, a gente sabe muito bem que a função do Estado, principalmente da polícia, é totalmente outra. O acerramento da violência é um direito do Estado? Sim ou não? O Estado ele autoriza a violência propriamente dita. Então a gente tem que analisar isso, porque a função do Estado não é alimentar a violência. A gente sabe que está desconfigurada a polícia militar, que adotou característica da polícia da França de 1945, de 1945, tinha que ser destituída. E a gente sabe muito bem que na época da ditadura muitos foram torturados, assassinados, degolados, enterrados vivos. E tudo isso que foi feito mediante toda a anistia que teve, foi colocado de forma errada. As pessoas que fizeram isso e as que defenderam o Brasil como um todo, que foram condenadas. E as pessoas que fizeram parte desse eixo, desse golpe, e principalmente da ditadura militar em 64, eles mantiveram solto. Então, são coisas que a gente tem que analisar. Outra coisa importante é que Sérgio Moro mandou abrir uma averiguação referente ao presidente da OAB. É o mesmo cidadão que questionou Jair Bolsonaro sobre uma represária do Santa Cruz, que é o pai dele, que na época foi assassinado, e na época que Jair Bolsonaro estava servindo aí como, eu não sei o que lá, marreco do exército, porque ele foi expulso, né? Então gerou assim um certo constrangimento. Então o Sérgio Moro, chefe da quadrilha de Curitiba, abriu um processo para poder enquadrar o presidente da OAB no código 138 sobre calúnia. Então ele está enquadrando e vai abrir o processo contra o presidente da OAB, e a gente vê o Ministério da Justiça e o próprio STF, que não fez ainda absolutamente nada referente, Deitão Dallagnol e o próprio Sérgio Moro, que estão envolvidos na Operação Lava Jato. Então, dois pareceres para que você possa entender até onde nós estamos. Nós vemos o esgotamento do Estado como um todo, o esgotamento da velha república, esgotamento da nova república, e o Brasil sendo um antagonista dentro desse fiasco. Porque muitas das vezes a conduta das instituições como um todo foram colocadas abaixo, e muitas das vezes as pessoas não conseguem entender. Por isso que existiu esse afastamento, e onde Jair Bolsonaro conseguiu surgir, ganhando no discurso conservador o parecer da maioria daquelas pessoas que realmente votaram em Sérgio Moro. Aliás, em Jair Bolsonaro, desculpa. Então hoje você pode acompanhar através da live que a gente vai fazer mais tarde. A gente vai estar explicando sobre essas coisas. E você que está do outro lado, presta bastante atenção. O estado que nós estamos chegando. E a gente pensa que as coisas vão ser resolvidas da mesma forma que foi no passado. É tudo passageiro. Nós já estamos em agosto. Muitos de nós não traçamos metas. O que você vai estar fazendo daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? A mesma coisa, na expectativa das coisas melhorar. O salário mínimo, já existe uma projeção para o ano que vem de R$ 1.040. Você não vai fazer nada. Existe uma inflação maquiada. A taxa Selic caiu de 6,5 para 6, que é o cupom.
isso também não reflete nada, porque se você for descontar uma duplicata no banco, você vai pagar 42%. A fatura do seu cartão de crédito é 350. O limite do seu cartão de banco é 400 e pouco. Então, gente, não, tudo deixa a desejar. E isso é que você tem que entender. Que tudo isso que está sendo feito, minha mãe de 1.000 caiu para 400 a aposentadoria. Claro que vai ainda entrar, vai ter que esperar ainda o processo de restauração todinho, vai demorar praticamente 180 dias para entrar em vigor, mas a gente vê aí que o Paulo Guedes, com a sua consenso de Washington, se ajoelhou e agradeceu mais uma vez a 350, vamos colocar 300 deputados que votaram contra você. Contra o seu direito, contra o seu direito de ir, de vir e de sobreviver num país que é riquíssimo e onde existe a maior desigualdade do mundo. Eu fico chateado muitas das vezes porque esse esvaziamento da velha república, nova república, criou-se um vácuo onde a população perdeu a credibilidade em instituições e sindicato. As pessoas perderam a credibilidade em alguns líderes representativos. É por isso que nós do Trust, do International Postal Research, quer mostrar para você que nós não pensamos e nós não dependemos de representatividade. Nós só podemos agir quando nós tivermos o empoderamento através de emancipação. É dessa forma que as políticas efetivas, ela tem que voltar a você para que você possa, como cidadão, participar. É por isso que o Brasil precisa de uma revolução urgente, que já começou. Para que a gente possa colapsar esse sistema, acabar com essa dicotomia, porque muitos de nós viemos já com um pensamento formado. Essa não é a ideia. Essa não é a ideia. Nós agimos em nome daquilo que pensamos, mas muitas das vezes não entendemos muito bem se nossos próprios pensamentos são vítimas de um pensamento pronto. Você já recebe o pacote feito. Você só vai abrir e seguir os passos. Não é bem por aí, gente. Não é bem por aí. A política não é feita com o diálogo. A gente tem que entender isso também. Isso é um fator primordial mediante a política efetiva. Por quê? A questão não é o diálogo. As adesões afetivas e as questões efetivas, elas não são racionais. O afeto tem cálculos e meios que nós podemos transcender para outras pessoas. A gente não pode dividir, muitas das vezes, o afeto, porque o medo é o ponto central. O medo é o ponto central do afeto. Então, o Estado, a obrigação do Estado como um todo, vou terminar como iniciei, é garantir a segurança e a proteção da questão social. Pelo contrário, quem está governando para a minoria usa a força e o poder para colocar aqueles que querem lutar para o Brasil menor. A segurança que nós precisamos ter no Brasil, ela vem da liberdade efetiva. Se nós não tivermos liberdade efetiva, a gente jamais vai produzir segurança. É isso que aconteceu com o Brasil. Abriu-se um vácuo, um separadismo de questões identitárias, onde nós não podemos, nem eu nem você, colocar os pingos nos i. Um grande abraço, a gente vê na live hoje, se inscreve no Trust, galera, monta o seu comitê, é simples, vou deixar aqui abaixo o link, vai lá, não tenha medo, nós temos 10 pautas de transformação para ajudar você a ser um líder político, ajudar a construir o Brasil, para que a gente possa sair desse vácuo, para que você possa ter emancipação, para que você possa realmente ajudar o país a crescer sem ajuda de representatividade. Se você souber o poder que você tem na mão, você jamais iria deixar de lado. Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Até mais.